Olha, hoje eu tenho uma bomba para vocês. Uma bomba que saiu na coluna do Lauro Jardim e eu vou explicar aqui para vocês. Tem 3 pontos relevantes que o Lauro Jardim traz na sua coluna e que, se forem investigados adequadamente, seja pela Polícia Federal, seja pela CPI e CPMIs do Congresso, podem resultar em uma queda, mas uma queda feia dos ministros do STF. No mínimo, o Toffoli e o Moraes. Fala, rapaziada do canal. Galera, desculpa aí pelo estado do vídeo, né? A situação que o vídeo é gravado, mas a situação pede, né? Então, peço perdão a vocês pelo estilo do vídeo aqui, mas a gente não pode perder esse corte. Então, vou trazer para vocês aqui um corte agora, impressionante aí, um corte que não pode ficar para trás de jeito nenhum, de maneira alguma. O André Marcília vai trazer para nós aqui um furo trazido pelo repórter Lauro Jardim. Lauro Jardim trouxe uma notícia importante com 3 pontos pesadíssimos a respeito desse caso do Banco Master envolvendo o ministro do STF. E se essas 3 pontos que ele trouxe se confirmar, cara, eu acho que agora vai, viu? Eu acho que ninguém vai ter como esconder isso aí, não. Pesado não, pesadíssimo, tonelada. Então vamos ver aqui André Marcília aqui traçando esses pontos aí que o colunista Lauro Jardim trouxe na coluna dele, envolvendo o caso Master e mais os ministros do STF. E pelo que eu tô vendo é coisa pesada. Rapaz, se isso se confirmar, pelo jeito a casa cai, viu? Pelo jeito a casa cai. Então desculpa aí vocês aí pela chamada aqui do vídeo, mas o mais importante é o corte. Não ataquem, por favor, o mensageiro. Vamos atacar a mensagem. Vamos ver ali as coisas cabeludas que o André Marcília vai tentar explicar pra nós aqui, que o Lauro Jardim trouxe na coluna dele. Beleza? Vamos embora pro vídeo aí. E mais uma vez, perdão aí pelo estilo do vídeo. Mas a gente sabe, né? Quem trabalha assim na mídia alternativa é assim, é quando dá. Beleza? Valeu, simbora pro vídeo. Veja só, a Polícia Federal está investigando a relação da empresa Meredith, que é uma empresa da família do Toffoli e que intermediava negócios, inclusive do resort do Tayaya, até porque Meredith DT é Dias Toffoli, óbvio, muito provavelmente é isso. Essa Meredith, a Polícia Federal está investigando a relação dela com o Master e com o Vorcaro. Vocês entendem? Há suspeitas de que a Meredith recebia dinheiro de escritórios de advocacia. E aí você vai se lembrar que a imprensa já revelou que o Master pagava escritórios de advocacia, pagava uma fortuna para esses escritórios. Só no ano passado, R$500 milhão, 580 milhões de reais, inclusive para a esposa do ministro Moraes, que tinha um contrato de 130 milhões de reais com o Master. Ou seja, o que a coluna nos dá a entender é que o Master podia estar pagando escritórios, que esses escritórios estavam pagando a Meredith, e aí é que precisa ser investigado melhor. Essa Meredith distribuía esse dinheiro para quem? Seria para os ministros? Seria para o Toffoli? Seria também para o Moraes? Seria para quem? Se essa Meredith estivesse distribuindo dinheiro, se a investigação chegar nisso, o Toffoli e o Moraes caem. E caem feio, porque isso pode ter, inclusive, crimes graves envolvidos. Eventualmente, estou aqui só numa eventualidade, a gente pode estar diante até mesmo de lavagem de dinheiro. Porque veja só, se o Master pagava escritórios, os escritórios pagavam a Meredith e a Meredith distribuía dinheiro para os ministros, bom, você tem uma linha aqui que o Master está pagando os ministros. Agora, pagando para quê? Com que dinheiro? Dinheiro de onde? Então, assim, isso tudo é muito sério. É muito sério e precisa ser investigado, e tomara que seja. E tomara que isso aqui que a gente está cogitando como uma possibilidade não ocorra, porque é muito grave que um ministro ou que ministros do STF estejam envolvidos em algo assim. Segundo ponto que o Lauro Jardim traz, o celular do Vorcaro tem mensagens de Fabiano Zettel, que é cunhado do Vorcaro e que está preso. Lembram-se desse caso? E nessas mensagens ele manda liberar pagamentos porque estaria sendo insistentemente cobrado. Pagamentos cobrado por autoridades da República. Que autoridades? Seria o Moraes? Será que o Moraes estava cobrando para que os pagamentos viessem para sua esposa? Bom, isso é hiper grave. Mas essa suspeita não é infundada, porque a imprensa revelou que o Vorcaro mandou atrasar menos tudo podia atrasar, menos os honorários da esposa do Moraes. Então, se o Moraes estivesse ali cobrando, insistindo para que os pagamentos ocorressem, mais um troço gravíssimo. E o terceiro ponto que o Lauro Jardim traz é o seguinte: ministros do STF foram avisados de que as investigações do Master respingariam com força
na corte. E por isso, inclusive, eles estão tentando barrar tudo quanto é CPI. Porque a CPI às vezes não dá em nada, mas revela muita coisa. Isso dá a entender que os dois fatos anteriores, né, que a gente mencionou, esses dois pontos anteriores, estão realmente relacionados ou possivelmente relacionados ao Moraes e ao Toffoli. Senão, não tinha por que eles estarem alerta, impedindo ou tentando impedir ou pressionar para que as CPIs não fossem adiante. O STF, se as investigações forem feitas e forem feitas de forma livre, meus queridos, nós podemos ter o STF implodido, sobretudo pela atuação desses dois ministros, Moraes e Toffoli. É um negócio de arrepiar os cabelos nossos, né? Porque eles não têm.